Boa noite a todos os presentes, aos ouvintes da Rádio Transversal FM e aos internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 8ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte. Presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marum. Mateus Marum de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney Jesus dos Santos. Presente. Convido a nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, queridos vereadores, presidente, aos internautas que estão ouvindo, aos ouvintes da Rádio Transversal FM e ao público presente. Vou fazer uma leitura de Efésios, versículo 5. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 21 de 3 de 2017. Aos 21 dias do mês de março de 2017, foi realizada a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença de todos eles no plenário. Ato contínuo, foi feita a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com a leitura das matérias, iniciando com a ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 14 de 3 de 2017, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os ofícios número 041, 043, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057 e 058. Todos de 2017, vindo do gabinete do prefeito, respondendo aos requerimentos dos vereadores desta casa. Projeto de Lei Complementar número 002/2017, de 20 de março de 2017, que dispõe sobre revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Executivo do município de Salto de Pirapora. Foram lidos também o requerimento número 050/2017, de autoria do vereador Mateus Marum de Campos, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento número 051/2017, de autoria do vereador Hélio Rossi e Mateus Marum de Campos, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento número 052/2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento número 053/2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento número 054/2017, de autoria do vereador Hélio Rossi, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento número 055, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento número 056/2017, de autoria da vereadora Cleide
Cleide Maria Vieira da Silva, sendo aprovado por unanimidade. E requerimento 057/2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento número 058/2017, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento número 059/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida, para o qual houve discussão, sendo aprovado por unanimidade. Foram lidas também as indicações número 002/2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura. A indicação número 003/2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura. A indicação número 004/2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura. A indicação número 005, de autoria do vereador Sérgio Ventura. A indicação número 006/2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura. A indicação número 007/2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Sérgio Ventura, Sidney Jesus dos Santos, Cleide Maria Vieira da Silva e Matheus Manuel de Campos. Passou a ordem do dia com o presidente, solicitando ao secretário confirmar a presença dos vereadores, como não havia matéria a tratar. Na ordem do dia, o presidente deu por encerrada a 7ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, www.câmarasaltodepirapora.sp.gov.br, bem como na Secretaria desta Casa de Leis, desta casa, para ler os documentos na íntegra e para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavou a ata presente, que após ser lida e aprovada, vai ser assinada por quem de direito. A ata da 7ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 24 de março de 2017. Ofício número 014/2017. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo, envio-lhe, anexo a este, o balancete mensal da Fundação, referente ao mês de fevereiro de 2017. Atenciosamente, Homero João Moreira de Oliveira, Presidente. Mensagem justificativa ao projeto substitutivo número 001/2017, de 23 de março de 2017. Senhores vereadores, nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, com sua competência firmada nos incisos 3 e 5 do artigo 55 e nos termos do artigo 154, caput e parágrafo 2º, todos do regimento interno desta Casa, verificando a seriedade e a necessidade de adequação do projeto de resolução número 001/2017 aos trâmites contábeis e administrativos desta Câmara Municipal. Constatamos que alguns artigos necessitariam de alterações sensíveis, tanto quanto ao procedimento de adiantamento, quanto à prestação de contas dos valores adiantados. No mais, a municipalidade teve aprovada em 21 de março de 1983 a Lei número 394/1983, que trata do regime de adiantamento de numerários para funcionários municipais. Desta forma, cabe a esta Casa, pela autonomia econômico-financeira que apresenta, respaldada pela Constituição Federal, artigo 29 e artigo 11, parágrafo único da ADCT, bem como pelo artigo 32(11) da Lei Orgânica Municipal, aprovar a resolução que, tratando de sua economia interna, dispunha os limites e regras para a concessão dos adiantamentos dos numerários para despesas miúdas de pronto pagamento a serem feitas aos seus servidores para gastos ordinários aos moldes do que estabelecem os artigos 65, 68 e 69 da Lei Federal número 4.320/64.
Tal medida se faz necessária tendo em vista que dará maior celeridade à execução de despesas que não necessitem subordinar-se ao processo normal de aplicação. Dando por justificada a matéria, contamos com o apoio que Vossas Excelências sempre dispuseram para a aprovação da presente propositura. Sala das Sessões, 23 de março de 2017. Cleide Maria Vieira da Silva, presidente. Hélio Rossi, vice-presidente. Sidney Jesus dos Santos, relator. Projeto substitutivo de resolução número 001/2017, de 23 de março de 2017. Regula o regime de adiantamento de numerários para despesas miúdas e pronto pagamento em casos excepcionais na Câmara Municipal, instituída pela Lei Municipal número 394/83 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, especialmente o inciso 4 do artigo 143, a linha H do parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 152 do regime interno, concomitante ao artigo 32, inciso 11, artigo 64, seu parágrafo único, e artigo 65 da Lei Orgânica do Município. Faz saber que ela aprova a seguinte resolução. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Salto de Pirapora a forma de pagamento de despesas pelo regime de adiantamento que reger-se-á segundo as normas legais vigentes que disciplinam a matéria, assim consideradas as quais não se subordinam ao processo normal de aplicação. Parágrafo único. Consiste o regime de adiantamento de que se trata este artigo na entrega de numerários aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal, devidamente credenciados perante o setor de contabilidade, sempre precedida de empenho de despesas na dotação orçamentária própria, a fim de lhe dar condições de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal. Artigo 2º. As concessões de adiantamento para despesas abrangidas pelo regime de adiantamento seguirão aos dispositivos da Lei Municipal número 394, de 21 de março de 1983. Artigo 3º. O adiantamento do numerário se dará para a realização de despesas descritas no artigo 2º da Lei Municipal 394, de 21 de março de 1983. Artigo 4º. O adiantamento mensal de cada espécie de despesa não ultrapassará o valor do 12º da dotação correspondente. Artigo 5º. As despesas mutuosas e de artigos em grande quantidade de uso ou consumo remotos correrão pelos itens orçamentários próprios que seguirão o processamento normal da despesa. Capítulo 2º. Das requisições de adiantamentos. Artigo 6º. As requisições de adiantamentos serão feitas pelos servidores e dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, seguindo os termos dos artigos 3º da Lei Municipal 394, de 21 de março de 1983, devendo constar também, primeiro, indicação dos dispositivos legais em que se baseia. Segundo, identificação da espécie da despesa, mencionando o item no qual ela se classifica. Terceiro, nome completo, cargo ou função do servidor responsável pelo adiantamento. Artigo 7º. Não se fará novo adiantamento. Primeiro, a quem do anterior não haja prestado contas no prazo legal. Segundo, a quem, dentro de 30 dias, deixar de atender notificações para regularizar prestação de contas. Artigo 8º. Não se fará adiantamento para despesa já realizada a servidor em alcance. Terceiro, a servidor responsável por 2 adiantamentos. Capítulo 3º. Do período de aplicação. Artigo 9º. O período de aplicação será aquele estabelecido na requisição. Artigo 10º. Nenhum pagamento poderá ser efetivado fora do período de aplicação.
Capítulo 4. Da tramitação dos processos de adiantamentos. Artigo 11. A requisição será autuada e protocolada seguindo diretamente ao gabinete do presidente para a competente autorização. Artigo 12. Os processos de adiantamentos terão sempre andamento preferencial e urgente. Artigo 13. Autorizada a despesa será empenhada e paga ao responsável indicado. Artigo 14. Cabe ao setor de contabilidade verificar antes de registrar o empenho se foram cumpridas as disposições legais. Constatando algum defeito processual, não dará prosseguimento ao processo, devendo devolvê-lo informado para os reparos que se fizerem necessários. Capítulo 5. Das normas de aplicação do adiantamento. Artigo 15. O adiantamento não poderá ser aplicado em despesas de classificação diferente daquela para o qual foi autorizado. Artigo 16. A cada pagamento efetuado, o responsável exigirá o correspondente comprovante, nota fiscal, cupom, recibo, etc. Artigo 17. As notas fiscais serão sempre emitidas em nome da Câmara Municipal. Artigo 18. Os comprovantes de despesa não poderão conter rasuras, emendas, borrões ou valor elegível, não sendo admitido em hipótese alguma cópias xerografadas, fotocópias ou qualquer outra espécie de reprodução. Artigo 19. Cada pagamento será convenientemente justificado, esclarecendo-se a razão da despesa, o destino da mercadoria ou do serviço e outras informações que possam melhor explicar a necessidade da operação. Artigo 20. Nenhuma despesa realizada pelo regime de adiantamento poderá ultrapassar o valor correspondente a 2 vezes o salário mínimo mensal vigente no Estado de São Paulo. Capítulo 6. De recolhimento do saldo não utilizado. Artigo 21. O saldo de adiantamento não utilizado será recolhido à tesouraria da Câmara mediante termo de quitação dada pelo tesoureiro, onde constará o nome do responsável e identificação do adiantamento cujo saldo está sendo restituído. Parágrafo único. O tesoureiro providenciará o depósito de valor recolhido em conta respectiva. Artigo 22. O prazo para recolhimento do saldo não utilizado será de 3 dias úteis, a contar do termo final do período de aplicação. Artigo 23. O setor de contabilidade, à vista do termo de quitação, finalizará o empenho juntando uma via ao processo. Artigo 24. No mês de dezembro, todos os saldos de adiantamento serão recolhidos à tesouraria até o dia 15, ou no dia útil consecutivo em caso de a data ser feriado ou fim de semana, mesmo que o período de aplicação não tenha expirado. Capítulo 7. Da prestação de contas. Artigo 25. No prazo de 10 dias, a contar do tempo final do período de aplicação, o responsável prestará contas de aplicação do adiantamento recebido. Parágrafo único. A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas. Artigo 26. A prestação de contas far-se-á mediante entrada na divisão de contabilidade dos seguintes documentos. Primeiro, requisição conforme o modelo constante no anexo 1. Relação de documentos das despesas realizadas conforme o anexo 2, seguida dos citados documentos, todos dispostos em ordem cronológica, contendo número e data do documento, espécie de documento, nome do interessado e valor da despesa, constando no final da relação a soma da despesa realizada. Terceiro, cópia do termo de quitação do saldo não aplicado, se houver. Quarto, cópia da nota do empenho finalizada. Parágrafo 1º. Os documentos mencionados no item 2, quando tiverem medidas reduzidas, serão colocados em folhas brancas tamanho A4. Em cada folha poderão ser colocados 4 quantos documentos forem possíveis, sem que fiquem sobrepostos uns aos outros. Parágrafo 2º. Em
cada documento apresentado na prestação de contas contará obrigatoriamente a finalidade da despesa, o destino do material e outros esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita caracterização da despesa. Artigo 27. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis, com data anterior ou posterior ao período de aplicação do adiantamento, o que se refira à despesa não classificável na espécie de adiantamento concedido. Parágrafo único. Somente serão aceitos documentos originais, não se admitindo cópias xerografadas, fotocópias ou outra espécie de reprodução. Capítulo 8. Das disposições finais. Artigo 28. Caberá ao setor de contabilidade a tomada das contas dos adiantamentos. Artigo 29. Recebidas as prestações de contas, o setor de contabilidade verificará se as disposições da presente resolução foram inteiramente cumpridas, fazendo as exigências necessárias e fixando prazos razoáveis para que os responsáveis possam cumpri-las em caso negativo. Artigo 30. Se as contas forem consideradas em ordem, o diretor financeiro certificará o fato no próprio documento, cabendo ao setor de contabilidade a tomadas das medidas administrativas necessárias para a baixa da responsabilidade do servidor, compensação e devidas inscrições da requisição. Artigo 31. No caso das contas serem rejeitadas, o processo será encaminhado à mesa diretora da Câmara, instruído com relatório pormenorizado dos motivos da rejeição, dado vista anteriormente ao setor de controle interno, para que sejam tomadas medidas necessárias. Artigo 32. O setor de contabilidade organizará o calendário para controlar as datas em que deverão entrar as prestações de contas de adiantamentos concedidos. Artigo 33. No dia útil, imediato ao vencimento do prazo para a prestação de contas, sem que o responsável as tenha apresentado, o setor de contabilidade notificará diretamente o responsável para fazê-lo, concedendo-lhe um prazo final e improrrogável de um dia útil para fazê-lo. Parágrafo único. Na cópia da notificação, o responsável assinará o recebimento da via original colocando de próprio punho a data do recebimento. Artigo 34. Não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas após o vencimento do prazo final estabelecido no artigo anterior, o setor de contabilidade remeterá, no dia imediatamente posterior, a cópia do ofício referida ao parágrafo único do artigo antecedente ao departamento jurídico, devidamente informados, para a abertura de sindicância nos termos da legislação vigente. Artigo 35. Todos os processos de requisição estarão à disposição do controlador interno, podendo este, dentro de suas atribuições legais, solicitar cópias ou vista de documentos em qualquer fase de andamento do processo. Artigo 36. Os casos omissos serão disciplinados pelo diretor do Departamento de Finanças. Artigo 37. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogada todas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 3 de março de 2017. Cleide Maria Vieira da Silva, presidente. Hélio Rossi, vice-presidente. Sidney Jesus dos Santos, relator. Requerimento número 060/2017. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a repintura das rampas para deficientes, colocadas em diversas esquinas de Salto de Pirapora. Justificativa. Salto de Pirapora possui em vários locais rampas que facilitam o acesso às calçadas por parte dos munícipes, com algumas limitações de movimento. Esse vereador tem observado que diversas rampas estão com sua pintura específica completamente desbotada ou apagada por inteiro. Isto implica que determinados motoristas, de forma consciente ou não, acabem obstruindo essas passagens, dificultando
maneira o trânsito dos cidadãos com deficiência física. Em suma, requer que esta medida seja analisada e posta em prática no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 16 de março de 2017. Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 60 de 2017, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. Vereador, só complementando, indo além um pouco mais do seu requerimento, nessa última semana eu tive com uma senhora que é cadeirante, que reside aqui na região do centro, e fui fazer um passeio aqui com ela na nossa região, para ver mesmo quais as rampas que a gente tem que são adequadas e quais não são. E a gente constatou que pouquíssimas estão de acordo, salvo a nossa aqui da Câmara, a azul, né, que é bem larga e ela é bem... ela segue as normas da BNT, ela é tranquila para subir e para descer. São pouquíssimas rampas aqui da cidade que ela consegue subir com uma cadeira ou mesmo descer. Então, eu estou na fase de preparo, estudo de outro requerimento, que é mesmo para uma reforma de algumas rampas também, que ela me mostrou, inclusive eu tenho filmado e fotografado, que a rampa é impossível dela subir ou dela descer, principalmente as de esquina que a gente tem, é praticamente impossível. Então, só complementando, tem que pintar mesmo, porque já tem muito tempo, né, que foram feitas e não teve manutenção. Então, é só para complementar mesmo e informar. Obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 061/2017, requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requer a mesa dos centros regimentais, ouvido do plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, preste à Câmara Municipal as seguintes informações. As carnes compradas pela Prefeitura Municipal para se servirem de alimentação na merenda escolar são as mesmas que são encontradas que se encontram na cozinha piloto, ou seja, a carne comprada corresponde a que foi efetivamente entregue na empresa contratada, pela empresa contratada, Em caso positivo, a carne colhida, como mostra pelo vereador Sérgio Ventura, em 15/3/2017, e entregue por ele na mesma data aos funcionários da cozinha piloto, pertence ao rol de carnes adquiridas pela Prefeitura? Caso se encontre, como se encontram acondicionadas as carnes que hoje estão na cozinha piloto para serem preparadas, existe um controle de qualidade contínuo para manter as carnes em bom estado? As notas fiscais das compras emergenciais das carnes estão disponíveis para consulta pública? Houve outras reclamações de pais ou de outros cidadãos a respeito da carne da merenda junto aos órgãos da Prefeitura? Solicito ao Poder Executivo que faça uma perícia na amostra de carne colhida na escola João Fernandes e que se encontra devidamente armazenada e separada na cozinha piloto. Justificativa. No dia 13 de março, uma funcionária pública municipal publicou em sua página do perfil pessoal, no site da rede social Facebook, um vídeo mostrando o que seria, em tese, a carne servida aos alunos naquele dia na escola em que trabalha. Nesse vídeo, intitulado por ela como Proteína ou Lipídio, ela mostra uma panela de carne moída que possuía em sua parte superior grande camada do que parecia se tratar de gordura ou óleo. Durante o vídeo, ela tira, com a ajuda de uma caneca, a camada superior de óleo e coloca em uma outra panela. Em visita à cozinha piloto no dia seguinte, o vereador Sérgio Ventura não constatou nenhuma irregularidade. No dia seguinte, a mesma funcionária pública mandou uma mensagem para o vereador, mostrando com foto novamente o mesmo problema.
dia 13 de março de 2017. O vereador, recebendo esta mensagem, dirigiu-se de imediato para a escola João Fernandes. Na escola, e verificando que a merenda estava realmente com a aparência estranha, o vereador perguntou se havia cenoura misturada com a carne. A funcionária respondeu que não, que era gordura, seco, e que essa foi a mistura que as crianças comeram. Por esse motivo, o vereador decidiu colher a amostra desta carne que estava na escola e entregar na cozinha piloto, local de preparo, para que soubessem do problema. Chegando na cozinha piloto, entregou a amostra de carne colhida para o responsável. Explicou toda a situação e pediu para que a mesma fosse devidamente reservada e armazenada para ser tomadas as medidas cabíveis, por exemplo, uma futura perícia da carne. O vereador ressaltou que foi muito bem recebido e que aparentemente não constatou nenhuma irregularidade na cozinha piloto, inclusive almoçou no local. Dessa forma, proponho tal requerimento para que o Poder Executivo informe os dados necessários e que solicite a perícia da carne para que possamos, de melhor forma possível, resolver toda essa situação. Sala de Sessões, 21 de março de 2017, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 61, 2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Boa noite, presidente, aos membros da mesa, senhores vereadores, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham online. Então, quero fazer um questionamento em cima desse requerimento, pedindo uma análise dessa carta, porque tudo começou foi por motivo de uma funcionária. Essa funcionária, ela é uma funcionária pública, que até então ela fez uma postagem na página do Facebook, mostrando um vídeo com uma carne moída cheia de gordura, que apresentava no vídeo. Aí até então fui marcado por um outro cidadão, aonde fui fiscalizar. Fui fazer uma visita na cozinha piloto no dia seguinte. E nesse dia seguinte eu questionei e mostrei esse vídeo ao responsável da cozinha piloto. Até então não se caracterizou nada, porque ela mostrou para mim a carne que foi fornecida e que foi feita para as crianças dessas escolas, tanto na estadual como na municipal. Pois bem, depois de ter feito essa visita, nesse dia seguinte, na cozinha piloto, fui até uma escola, a Escola Célia. Fui fazer uma visita lá, especificamente para experimentar a merenda escolar desse dia. E nesse dia eu experimentei esse almoço, essa merenda, não era carne moída. Era uma outra mistura, era frango com arroz, E até questionei, conversei com as crianças, perguntando às crianças, da merenda do dia anterior, se estava de boa qualidade, se estava ruim, como que estava. Questionei as crianças lá. As crianças disseram que estava tudo normal. E era um almoço que foi de boa qualidade, Até então fiquei tranquilo. Aí no dia seguinte, no outro dia já, recebi uma mensagem dessa funcionária no meu Messenger. Recebi essa mensagem. Ela enviou uma foto com um prato de comida separado dessa merenda, que era mistura, era carne moída, Aparentemente apresentava-se cenoura. Até que perguntei, eu fiz um
né? Até então, nesse presente momento, eu achei estranho. Eu falei, nossa, mas isso daí parece cenoura, né? Ela disse assim, não é cenoura, isso aqui é gordura e seco. Inclusive, ele está até no vídeo. Para quem quiser ver, quem quiser analisar aqui, pode comparecer na loja, vir até a Câmara Municipal aqui, que eu mostro esse vídeo, né? Daí, nesse presente momento, peguei a amostra da panela. Não peguei do caso, que ela deixou reservado para mim, não. Eu peguei da panela. Que foi liberada para essas crianças se alimentarem. Pois bem, colhi uma amostra e imediatamente desci até a cozinha piloto, mostrando novamente esse problema para o responsável lá. Até deixei armazenada essa carne para uma possível perícia, e é o que exatamente estamos pedindo aqui, uma perícia para que sejam tomadas as providências cabíveis. É assim que funciona, porque esse vereador aqui, ele trabalha com fiscalização pelo correto, é assim que funciona. A gente tem que saber dividir as coisas. Quando o funcionário faz uma denúncia, ela tem que estar ciente do que poderá acontecer. É assim que funciona. Eu entendo dessa forma. Agora, está aqui feito o requerimento para fazer a análise da perícia dessa carne moída que foi recolhida nessa escola João Fernandes, para que a gente tome as providências. É assim que funciona. O trabalho do vereador foi feito. Aí essa mesma funcionária fez uma publicação, né? Até então, se não me engano, foi ontem ou antes de ontem, eu não me lembro direito, mencionando que o presidente da casa e esse vereador aqui, o Siri, é contra funcionário público, é contra o servidor no processo administrativo. Até então, depois eu fui fiscalizar isso daí. Falei, poxa vida, mas como assim eu sou contra? A minha fiscalização foi feita, né? Estamos até aqui fazendo um pedido, solicitação, para que faça análise disso aí. Como que eu sou contra? Como que o presidente é contra? Eu não consegui entender. Até então fui analisar, né, qual era essa situação, qual o problema do funcionário, se ele já tinha problema, quem é que tanto faz reclamação, se outros fizeram também essa reclamação, ou se foi só ela que denunciou, né? Até então, fui fazer isso, até que eu descobri que ela tem um processo contra a prefeitura, processou a prefeitura, soltou no pau a prefeitura, para receber, tá, no processo, eu tenho a numeração do processo, para quem quiser ver, não é eu que estou falando, isso daí está no site, só procurar lá que as pessoas vão ver. Ela quer receber uma indenização de R$500 milhão. Sabe de onde que vai sair isso? É do cofre público, é do contribuinte, é daquele que paga o imposto, né? Agora, questionar por que o presidente e o vereador que é contra, a gente não é contra ninguém, a gente é a favor do correto. Agora, sinceramente, depois disso daí, eu fiquei encabulado, como o presidente disse na sessão anterior, que ele ficou encabulado com essa situação. Até eu estou encabulado, presidente. Até eu estou encabulado agora com essa situação, né? É bom a gente estar esclarecendo isso, porque muitas das vezes as pessoas podem dizer que a gente é contra. A gente não é contra ninguém, a gente é a favor do que é correto. Boa noite. O requerimento continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, todos que compõem a mesa, aos vereadores, a vereadora, público presente, todos que nos acompanham online pela Rádio Transversal. Referindo a esse assunto que o vereador Siri está comentando, o vereador João Maru, Henrique Mateus, estivemos nessa escola.
Siri também comentou, que a merenda é feita na cozinha piloto para todas as escolas, correto? Certo? Então, eu não consegui entender. Eu fui na escola com o vereador João Marum, com o presidente, inclusive convidei o vereador Sérgio Ventura, ele teve as coisas para resolver, não pôde ir, mas a gente foi, almoçou, tudo normal, estava tudo bem. E só nessa escola que trabalha essa funcionária está tendo problema. Então tem alguma coisa de errado. E desse processo que o vereador falou aqui, que ela tem contra a prefeitura, então está tudo bem claro o que está acontecendo. Eu acho que para a gente colocar alguma coisa no Face, criticando, ou sei lá, falando mal do executivo, você tem que prestar bastante atenção, porque eu acho que deveria ter em todas as escolas. A cozinha piloto, ela manda a merenda para todas as escolas. Agora, por que só na escola que ela trabalha? Eu acredito que o problema está nela, né? Só pode ser. E a gente foi lá, eu, o presidente, o vereador João Marum, a gente almoçou, a gente viu a qualidade da comida, inclusive a gente tem uma filmagem também, perguntando para os professores, para o diretor e para os alunos como que está a merenda, como que foi a merenda anterior. Agora, para essa pessoa vir reclamar, eu acho que o problema está nela. Agora, cabe a vocês analisar isso aí. O trabalho foi feito, o vereador Siri foi até as escolas, foi até a cozinha piloto, eu, como aluno e presidente, também fomos. Então, quer dizer, o problema não está na cozinha piloto e nem nas escolas. Acho que o problema deve estar nessa funcionária. Então, a gente tem que, em vez de a gente ouvir essa pessoa, eu acho que a gente tem que parabenizar o pessoal da cozinha piloto, da escola, o executivo, nosso prefeito. A gente, nem tudo que coloca no Face é verdadeiro, né? E sabe que o Face aceita tudo. Então essa é a minha opinião. Obrigado a todos. Boa noite. Requerimento continua em discussão. Vereadores, só fazer um breve comentário aqui com vocês, com o público que nos escuta pela rádio, o pessoal aqui presente. Eu sou da seguinte opinião: quem não deve, não deve. Se a nossa investigação tem incomodado, se a nossa investigação de alguma forma não tem despertado a simpatia dessa funcionária, eu acredito que seja pelo fato de que algo estranho possa realmente estar acontecendo. O medo de que se descubra algo errado é o que provavelmente leva a situações como a qual ela expôs o vereador Sérgio. Nós estamos bem tranquilos, exercendo a fiscalização que nos cabe, que é o nosso dever. Temos ido até as escolas, fomos a mais tantas essa semana, Janamarum, até a Jaime, fomos a várias escolas. Não temos reclamação da merenda, não temos reclamação. Inclusive, tenho conversado com os alunos e as crianças são super sinceras e praticamente é repetitiva a resposta de que todas gostam da merenda. Eu não consigo entender nem enxergar qual era o problema, o que estava acontecendo. Então eu acho que se faz necessária realmente essa perícia na carne na amostra que o vereador Sérgio separou, e acho que ela vai ser uma forma de esclarecer bem as coisas. Parabenizo pelo requerimento, terminamos com a prova, muito obrigado. E o requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado.
Requerimento 063/2017. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa nos termos regimentais ouvido no plenário para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, estude a implantação de redutor de velocidade na Rua das Nactaneiras, altura do número 339, no bairro Quintas de Pirapora, de frente à Igreja da Assembleia do Reino de Deus, salvaguardado pelas normas vigentes do CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito, conforme a resolução número 624/5/2016, que dispõe sobre padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal à lombada física. Justificativa. A lombada auxiliará na redução da velocidade dos automóveis, protegendo assim a integridade física dos moradores do bairro que frequentam a igreja citada, assim como os munícipes em geral. Requeiro que essa medida seja analisada e executada em tempo hábil possível. Sala de Sessões, 24 de março de 2017. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 63/2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. Requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 064/2017. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido no plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente análise da possibilidade da patrulhagem e demais tipos de manutenção nas ruas do bairro Estância Tropical. Justificativa. O requerimento se justifica pelos pedidos dos moradores desse bairro, que reclamam do grande número de buracos e problemas correlatos devido às intensas chuvas do último verão, causando quebras e atolamento de veículos. Portanto, solicito que a medida requerida seja analisada e posta em prática. Sala das Sessões, 24 de março de 2017. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 64, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 065/2017. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvido no plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, estude a implantação de redutor de velocidade na estrada vicinal Roque de Barros Leite, também conhecida como Estrada da Barra, próximo ao bairro do Cafundó e da Doi de Força, salvaguardado pelas normas vigentes do CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito, conforme a resolução número 624 do 5 de 2016, que dispõe sobre padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal, lombada física. Justificativa. A lombada auxiliará na redução de velocidade dos automóveis, protegendo assim a integridade física dos moradores do bairro, visto que esta estrada vicinal oferece um certo grau de perigo pela frequente constância de animais na pista, como também pela iluminação precária. Requeiro que esta medida seja analisada, posta em prática assim que for possível. Sala de Sessões, 24 de março de 2017, Cleide Maria Vieira da Silva. Requerimento número 65/2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 066/2017. Requerimento de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos. Requeiro à mesa nos termos regimentais, ouvido no plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a manutenção da rua Gentil Areias, altura do número 415, no bairro Recanto São Manuel 1. Justificativa. Nesse ponto da rua citada, a chuva tem causado estragos no asfaltamento, dificultando significativamente o tráfego de automóveis e de pedestres. Destaco em anexo a esse requerimento algumas imagens relativas ao problema em questão. Desta forma, solicito que esse requerimento seja devidamente analisado e posto em prática com a maior
maior brevidade possível. Sala de sessões, 24 de março de 2017. Sidney Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 66, 2017, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Indicação número 008-2017. Indicação de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, a análise da possibilidade de implantar placas de sinalização para o uso de caminhos alternativos com o propósito de desafogar o tráfego existente na Avenida Pedro Pires de Melo, principalmente nos horários de pico de manhã e ao fim da tarde. Justificativa: os moradores da região reclamam constantemente da lentidão que o acesso de automóveis vem causando na avenida citada. A colocação de placas de sinalização, direcionando parte do tráfego para a rua Honório de Almeida Barros, pode colaborar substancialmente para a diminuição do problema. Dessa forma, solicitamos que essa indicação seja analisada e colocada em andamento em tempo adequado. Sala das sessões, 24 de março de 2017. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Indicação número 009-2017. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente proceder reforma para a requalificação da Praça Rodrigo Fernandes, também conhecida como Praça da Criança, situada na rua João Teixeira do Espírito Santo, no centro, para que se torne uma praça própria para receber vários eventos, usando como parâmetro o croquis juntado à presente indicação. Justificativa: a praça citada encontra-se atualmente sem nenhum tipo de uso que beneficie diretamente a população do município. Uma requalificação, transformando-a em um local de eventos como palco, arquibancada e um aumento da área utilizável, com a retirada dos chafariz que já não se encontram em funcionamento há muitos anos, bem como de um calçadão de passeio. Pode vir a transformar esta praça em um ponto de acesso multiuso, servindo para atividades culturais e diversas, sindicais, religiosas e até mesmo de cunho político, como um centro de comícios, tendo a finalidade de auxiliar o planejamento da requalificação da praça. Anexo à presente proposta um croquis com um projeto visual básico, confeccionado graciosamente por um profissional da área, apenas para servir como guia das ideias trazidas a mim pela população, não tendo a intenção de vincular qualquer contratação administrativa. Diante do exposto, sugiro ao Poder Executivo, como apoio do setor competente, que analise e coloque em prática essa proposta em tempo adequado. Sala das sessões, 24 de março de 2017, Fernando Duarte, vereador. Indicação número 010-2017. Indicação de autoria do vereador Fernando Duarte. Indico ao Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a descaracterização da ciclovia atualmente existente, do canteiro central da Avenida Lídia da Viadade, e concomitantemente a instalação de uma nova ciclovia compartilhada em uma área parcial do calçamento lateral desta mesma avenida, em ambos os lados, aos moldes das quais existem na cidade de Sorocaba, ao longo da marginal da Avenida Dom Magui, por exemplo. Justificativa: os moradores que tentam atualmente usufruir da ciclovia atual, que faz parte do trajeto da área industrial do município, se defrontam com diversos obstáculos, desde postes de iluminação no meio da ciclovia até árvores cuja folhagem obriga o ciclista a desviar do trajeto original. O modelo atual à disposição é completamente inviável para a finalidade proposta. Ao mesmo tempo, o calçamento lateral da avenida citada, em ambos os lados, possui medidas suficientes para que, em parte, seja redimensionada como uma ciclovia útil e segura. Desse modo, indico que essas solicitações
sejam levadas a cabo diante da necessidade dos seus atuais e futuros usuários. Sala das Sessões, 24 de março de 2017, Fernando Duarte, vereador. A palavra está livre. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Transversal, boa noite aos nossos internautas que nos acompanham também pela internet, também o presente. Também queria aproveitar a palavra, presidente, até pela indicação, o requerimento do vereador Clodoaldo sobre a colocação, né, da lombada em frente à escola José Marcelo, Roberto Marcelo. Como até agora não foi colocada, né, e o planejamento já está estudando a colocação, eu queria, na verdade, agradecer, né, o papel da Guarda Municipal, né, também a presença da Guarda hoje aqui, encaminhar também ao nosso comandante o nosso agradecimento, porque o que aconteceu? Eu pedi uma ajuda também da Guarda Municipal e todos os dias a Guarda Municipal está lá, em frente à escola, nos horários de saída e entrada dos alunos, orientando os motoristas, né, que ali tem um grande perigo de atropelamento, porque a avenida, de frente aí, a prefeitura ali, sem sinalização e sem essa lombada, pode causar um atropelamento. Então, queria agradecer a Guarda Municipal que vem fazendo um belo trabalho lá, né, e nos ajudando com esse problema que, se Deus quiser, em pouco tempo será solucionado também. A palavra continua livre. Eu pedi licença, presidente, para tomar a palavra. Boa noite a todos aqui presentes, senhor presidente, e a mesa que acompanha, e a Rádio Transversal, e todos que acompanham online. Quero falar sobre a ponte que foi feito o requerimento do seu Miguel, lá do Morro Branco, ali na subida do Morro Branco, na rua Sorocaba. As pessoas, moradores, estão postando e pedindo que tome uma providência sobre a ponte, que lá está correndo muito risco de passagem de pedestres. Está perigoso uma pessoa cair dentro do rio, né? Que as madeiras já estão no final mesmo, estão totalmente podres. E o único acesso para poder se transportar para a cidade é aquele acesso, porque pela rodovia está muito perigoso para eles que não tem uma calçada, né? Então, é o seguinte, eu queria que o executivo tomasse uma providência o mais rápido possível para dar continuidade, o início naquela ponte lá. Fico muito grato se ele tomar uma providência o mais rápido possível. Boa noite, obrigado a todos. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer favorável, jurídico favorável ao projeto de lei complementar número 002/2017. Parecer número 005/2017 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 002/2017. Parecer número 006/2017 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 002/2017. Projeto de lei complementar número 002/2017 de 20 de março de 2017 dispõe sobre revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos e agentes políticos do Poder Executivo no município de Salto de Itapó. O projeto de lei complementar número 002/2017 está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei complementar número 002/2017 continua em discussão. O projeto de lei complementar está em votação nominal em primeiro turno.
Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Fernando Duarte. Sim. Hélio Rossi. Sim. João Abdala Marum. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney Jesus dos Santos. Sim. Projeto de Lei Complementar número 001/2017. Perdão. Projeto de Lei Complementar número 002/2017 está aprovado em primeiro turno por unanimidade. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º do artigo 181 do nosso regimento interno. Nada mais a pena tratar, dou por encerrada a 8ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra da sessão se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, www.câmara-pirapora.sp.gov.br, bem como na Secretaria desta Casa de Leis, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos ouvintes da Rádio Transversal FM, dos internautas que nos acompanharam de casa. Uma boa noite a todos, uma boa semana e muito obrigado. Fiquem com Deus.